Oi, gente. Boa tarde, amigas da TV 247, boa tarde, amigos da TV 247. Começa agora mais um programa Léo ao Quadrado, dessa quarta-feira, dia 3 de julho de 2019. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247, e vou substituir o Leonardo Atushi no programa de hoje com meu querido amigo Leonardo Estopa. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Aquiles. Como é que estão as coisas por aí? Tudo em ordem, tudo tranquilo. Queria aproveitar para dizer que você fez muita falta lá no encontro de membros e assinantes no Recife. Eu estou aqui depositando um monte de beijos e abraços de pessoas que gostam muito do seu trabalho lá na capital pernambucana. Então, ao vivo aqui, estou transmitindo uma parte deles. Obrigado, Aquiles. Eu queria agradecer todo mundo, né? Assim, infelizmente, sair daqui do interior de Minas e chegar lá é um pouco fora de mão, realmente é quase uma semana de serviço para ir, uma semana de viagem para ir e voltar, né? Mas é uma pena, quem sabe no próximo, né? Talvez eu já esteja morando, talvez numa capital, aí fica mais fácil, é só ir direto, né? Mas infelizmente é difícil mesmo a gente sair do interior. Léo, o programa de hoje a gente vai falar sobre o silêncio da mídia corporativa diante dessa ameaça que é protagonizada pelo juiz Sérgio Moro, ao, pelo menos, não confirmar, né, se esquivar de responder se o COAF está sendo utilizado pela Polícia Federal para investigar as finanças do jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept. Mas antes disso, eu queria comentar com você, enquanto o pessoal está chegando aqui, mas não deixa de ser menos importante por causa disso. Eu não sei se você viu, o presidente Jair Bolsonaro vai participar amanhã de uma solenidade, de uma cerimônia de celebração à independência dos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro vai celebrar o 4 de julho, numa embaixada dos Estados Unidos em Brasília. O caso é considerado diplomaticamente incomum um presidente brasileiro participar desse tipo de evento. Mas, como se trata de um presidente brasileiro que já bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, não soa como incoerente, né? Como é que você vê? Uma coisa que eu gostaria de ver é o Bolsonaro comemorando a independência do Brasil, né? Porque, infelizmente, o Brasil está cada vez menos independente, está cada vez mais voltando para a situação anterior à independência. A gente consegue ver que, nesse momento, tem um trabalho aí de desenhar um alinhamento de submissão, além do alinhamento ideológico, um alinhamento de submissão aos Estados Unidos que tem funcionado muito bem, e fazer toda a agenda dos Estados Unidos é, sem dúvidas, uma parte muito importante nisso. É como se, de repente, Aquiles, o Brasil se tornasse... Né, o Brasil está agora para os Estados Unidos, assim como os estados estão para a República Federativa do Brasil. É como se fosse simplesmente um ente. E, a partir daí, adotar a pauta, adotar a agenda de comemorações, digamos que do ente maior, né, que é da unidade federativa, é uma coisa quase que como regra. Aos poucos, o Brasil vai sendo doutrinado nessa direção de ser submisso. Os Estados Unidos são, sem dúvidas, a referência de legalidade, a referência de moral, a referência de tudo aquilo que a gente deve buscar como um exemplo, e mais, qualquer coisa vinda de lá tem que ser aceita como sendo um exemplo daquilo que deu certo. E, obviamente, começar a dar prioridade para a agenda dos Estados Unidos, inclusive sobre a agenda do Brasil, é uma das estratégias para a qual o Bolsonaro recebeu esse apoio de reta final aí para se tornar presidente do Brasil. Então, hoje nós estamos nesse caminho de crescimento dessa ideia de submissão, que a gente antes chamava de síndrome do vira-lata, e agora eu nem sei se vale mais falar síndrome do vira-lata, que síndrome do vira-lata é a ideia de quando existe uma nação, mas você é submisso a outra nação. Mas vamos convir que não existe mais a nação brasileira. Não existe mais o Brasil como nação soberana, não existe mais o sentimento de nacionalismo brasileiro. O que sobrou, infelizmente, foi um sentimento de submissão de ordem religiosa e de ordem ideológica. Então a gente tem o sentimento de submissão religiosa a Israel e o sentimento de submissão ideológica de modelo econômico aos Estados Unidos. Então nem seria mais síndrome de vira-lata, seria realmente uma situação de colônia mesmo. Olha, acabou.
faltaria mesmo a submissão política para nos tornarmos, então, o 51º Estado norte-americano, né? Seguindo essa... Pior, Aquiles, eu até falo pior, porque olha bem, nós estamos numa situação bem pior do que isso. Eu até digo que se houvesse realmente aquilo que o eleitor do Bolsonaro sempre sonhou, que essa coisa de que se entregar o Brasil para os Estados Unidos, o Brasil se torna oficialmente um Estado americano, obviamente seria uma situação muito melhor da situação que a gente vive hoje. Porque, veja bem, se tornar um Estado americano oficialmente é uma condição análoga a ser reconhecido como filho. Então é mais ou menos assim, olha, o serviçal, ele pode se esforçar da forma que for, mas ele sempre vai ser o serviçal. O filho não. O filho pode fazer bagunça, mas sempre vai ser filho, sempre vai passar a mão na cabeça. A situação do Brasil é bem pior do que se o Brasil perdesse a sua capacidade internacional de representatividade, ou seja, perdesse oficialmente sua soberania e se tornasse mais um Estado dos Estados Unidos. Porque se isso acontecesse, oficialmente, haveria reciprocidade, ou seja, nós teríamos obrigação com os Estados Unidos, que são obrigações até mais leves que as obrigações que nós temos hoje, mas nós teríamos imediatamente direitos de americanos, norte-americanos. Mas o que acontece é bem diferente, por isso que eu faço a analogia do filho e do serviçal. Ser reconhecido como filho é uma condição bem diferente de ser serviçal. O serviçal, ele tem que servir, o máximo que ele consegue é aquilo que é suficiente para ele comer e dormir, e ele não tem direitos. Ele só tem obrigações. No caso nosso, como serviçais, a gente tem que entregar nossas riquezas, mas será que um brasileiro pode, nesse momento, decidir, já que somos colônia dos Estados Unidos, será que a gente pode decidir simplesmente pegar o nosso passaporte de Brasil, oficialmente colônia dos Estados Unidos, e chegar lá nos Estados Unidos e tentar um emprego onde a economia está bombando? Mas não, a gente não pode, ou seja, nós não temos os direitos, nós só temos as obrigações. Então, se oficialmente o Brasil fosse declarado mais um Estado dos Estados Unidos, a gente estaria em condição milhões de vezes melhor do que essa, em que no lugar de sermos declarados mais um Estado dos Estados Unidos, nós tivemos todos os malefícios de perder a soberania, perder a identidade, perder tudo que a gente conservava, porém nós não tivemos os benefícios que são os direitos de integrarmos oficialmente a maior potência do mundo. Então, o serviçal só entrega os seus direitos e passa a ter obrigações. O filho não, o filho tem direitos e obrigações. Então estamos numa situação bem pior do que aquela que foi sonhada pelos bolsominions. Tem que entregar mesmo para os Estados Unidos, assim acaba a ladruagem, que eles realmente acreditavam que o que aconteceria seria isso. Agora o Brasil é dos Estados Unidos oficialmente, a gente passa a usar a bandeira americana, a gente passa a ter o passaporte dos Estados Unidos. Não é essa a realidade. A realidade é que o Brasil continua, entre aspas, um país independente e soberano, entre aspas, porque ele não pode exercer, né, essa independência e essa soberania, porque ele tem um interventor dos Estados Unidos em solo brasileiro. Ele tem um presidente que veio do povo brasileiro, um presidente que tem uma cidadania de brasileiro nato, ou seja, todas as condições para ser um presidente brasileiro, mas que governa conforme as ordens dos Estados Unidos, o que dá para a gente somente obrigações e não direitos. O André LS Monteiro está aqui concordando com você, dizendo: o Brasil tem um Guaidó empossado, o Bozo é um interventor americano. E o Alex T. Vieira também resumiu da seguinte forma, dizendo que o Brasil sofre da síndrome da lata de lixo, né? E a Aurelina Conrado está dizendo que fica muito triste com essa realidade que você acabou de falar aí, né? Dá uma boa tarde aqui para a Helenice, que está nos vendo lá na Alemanha, e também para a Marisete Souza, que está nos assistindo lá em Olinda, Pernambuco, e a Maria Helena Caramês, que está em Sorocaba. Obrigado pela audiência de todas vocês e todos vocês, né? Léo, vamos continuar aqui, porque apesar dessa submissão desenfreada do Bolsonaro perante os Estados Unidos, né, participando, inclusive, de solenidade de comemoração à independência americana, o restante do mundo observa e testemunha a bancarrota brasileira, a derrocada da economia brasileira. Desculpa, um registro disso aí foi dado hoje pelo jornal britânico The Guardian, um dos principais, né, lá da Inglaterra, que você conhece bem, lia quando estava lá,
e fez um balanço dos primeiros 6 meses do governo de Jair Bolsonaro, né? E diz o jornal britânico que essa primeira metade do ano sob governo Bolsonaro foi uma péssima viagem. O jornal cita as pesquisas que mostram que 32% já consideram a administração ruim ou péssima, quase o triplo dos 11% registrados na sua posse. O mundo está observando a derrocada brasileira. Porém, por exemplo, o The Guardian noticia, mas a União Europeia se beneficia dessa derrocada brasileira na medida em que intensifica esforços para fechar um acordo de livre comércio, por exemplo, que até onde a gente está vendo aí, está beneficiando muito mais a União Europeia do que propriamente o Mercosul e o Brasil, né? Então, queria que você fizesse uma reflexão sobre isso, porque ao mesmo tempo em que o mundo registra a nossa decadência, eles também se aproveitam dessa fraqueza do Brasil, né? Isso é uma coisa muito normal de acontecer, tanto em termo macroeconômico, em termos internacionais, como numa situação até de vizinhança. Aquela hora que o seu vizinho te ama, mas na hora que você entra em dificuldade financeira, ele corre para tentar comprar seu carro pela metade do preço. Isso é absolutamente normal. O que me deixa impressionado é saber que as pessoas do Brasil, que são aquelas que têm o caráter mais duvidoso, que são essas que continuam apoiando a Operação Lava Jato, são as pessoas que não percebem que a gente está passando por aquilo que eles fariam os outros passarem. Eu explico melhor. São exatamente essas pessoas que hoje defendem a Lava Jato, que têm esse caráter de aproveitador, que não teria a menor dificuldade de chegar e oferecer 10 mil reais num carro de 100 mil, quando descobrirem que o vizinho tem um filho, por exemplo, que está precisando de algum medicamento com urgência. São as pessoas de bem, são, obviamente, os eleitores do Bolsonaro, os apoiadores do Sérgio Moro. São os aproveitadores, mas não conseguem perceber que nós estamos, como país, sendo vítimas de um aproveitamento da nossa fragilidade. Isso me deixa perplexo, Aquiles, porque as pessoas não conseguem perceber que nós estamos sendo vítimas daquilo que eles mesmos fariam. Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo. Nessa brincadeira, o Brasil está vendendo seu patrimônio por, sei lá, 5%, no máximo 10% do valor real. As empresas brasileiras que estão sendo vendidas por menos daquilo que elas produzem por lucro, como lucro por ano. Infelizmente, as reservas de petróleo, que têm um valor, não apenas o valor do mercado atual, mas a gente precisa considerar que o estoque de petróleo ele tem que levar em conta também o valor presente, mas o valor futuro, cuja tendência é o aumento, afinal de contas é um produto em escassez. Não, nós estamos vendendo por um valor menor que o valor presente, desconsiderando todo o investimento para encontrar essas riquezas e assim por diante. E a gente vê um brasileiro que, obviamente, entraria numa briga ferrenha com o seu vizinho se o vizinho arranhasse o portão, mas ele não consegue se ver prejudicado na venda do patrimônio nacional. É o símbolo de pertencência, né? O sentimento de pertencência. O cara olha para uma Petrobras, ele não imagina que aquela Petrobras pertence à sociedade e como patrimônio da sociedade ela acaba gerando benefícios. Ele não vê o pré-sal como pertencente à sociedade e o resultado do pré-sal melhorando a qualidade da saúde, a qualidade da educação, mas ele mataria um vizinho por causa de um arranhadozinho no portão dele, mas ele não faz absolutamente nada porque existe lá um figurão, um Jair Bolsonaro, um Paulo Guedes, querendo rifar a aposentadoria dele, do filho dele, querendo vender aproximadamente todo o patrimônio que o Brasil tem como coletivo. Então, essa falta de sentimento, primeiro, sentimento de pertencência, de olhar para uma empresa estatal e pensar, essa empresa estatal é uma empresa do povo. Ah, não, mas eu pago muito caro na gasolina, mesmo a Petrobras sendo do povo. Não, mas espera aí. A situação de regulação que ela causa, o efeito sistêmico da Petrobras sendo do brasileiro, causa benefício em todos os lados. Inclusive, ao vender a gasolina por um preço um pouco mais alto do preço de custo, que seria a ideia de ser do Brasil, ela acaba incentivando o consumo desse produto somente para pessoas que realmente vão ganhar dinheiro consumindo esse produto e não fazendo aquele consumismo populista, por exemplo, da Venezuela, que acaba fazendo um super consumo de um produto que poderia estar gerando riqueza. Toda essa falta de
conexão política é culpa da mídia. Obviamente é culpa da mídia, porque vai criando nebulosidade, não consegue explicar, por exemplo, a função de um BNDES, muito pelo contrário, distorce, traz ideias de que seria uma forma de corromper o dinheiro público, não consegue explicar a função de uma empresa estatal, não consegue explicar a diferença de uma empresa privada que tem a finalidade de lucro em si mesma, com a finalidade de uma empresa estatal, que tem uma finalidade sistêmica. Às vezes é melhor que a empresa estatal, aquela determinada empresa, tenha um prejuízo no determinado mês para evitar que todo o sistema se colapse, né? Por exemplo, uma super alta no preço do diesel pode ser amortecida por uma empresa estatal para evitar também uma super queda na produção, porque o diesel influencia, obviamente, em toda a cadeia produtiva. Essa falta de conhecimento sistêmico é, sem dúvidas, o motivo dessa desgraça que a gente está vivendo hoje. A falta do conhecimento sistêmico é uma intenção da mídia, porque a partir da falta do conhecimento sistêmico, eles conseguem promover toda essa desgraça econômica que a gente está vivendo e que, mais do que nunca, eu percebo que é intenção da mídia. O que eu não consigo entender é por que tantos jornalistas conscientes disso que está acontecendo e conscientes do resultado de tudo isso continuam sendo porta-vozes dos interesses do patrão. Eu acho que um pouquinho de personalidade nesse momento seria indispensável. Muito bom. Vou pedir emprestado aqui uma fala da Denise Barbosa dizendo likes, né? Então vamos curtir aqui, dar um like nessa transmissão do Léo ao Quadrado de hoje, gente. Compartilhar o link com seus amigos, com seus inimigos, no grupo da família, no grupo do condomínio. Estamos com mais de 2.300 pessoas ao vivo nesse momento. E quem puder, né, dar um joinha aqui no programa de hoje, a gente agradece. Júlio Nunes, lá direto de Floriano, Piauí, presente 247, Lula livre já, coragem. Grande Floriano, estive aí em Floriano, divisa, né, com o estado do Maranhão. Muito legal. O que mais temos aqui? Deixa eu ver. Tem muita gente nos assistindo aqui. Correu aqui o comentário que eu queria ler, infelizmente. Mas eu queria trazer um outro tema aqui para a gente falar, Léo, que é uma novidade anunciada pelo Ministério da Educação hoje, que foi a transformação gradual do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para uma prova 100% digital, até o ano de 2026, né? Essa novidade foi anunciada hoje pelo INEP, que é o instituto responsável, né? E o INEP deixaria de aplicar a prova em papel a partir de 2026. Uma transição para esse modelo digital já começaria a partir do próximo ano, com um projeto piloto atendendo 50 mil estudantes em 15 capitais brasileiras. A gente está diante de um governo, Léo, que tem sérias restrições à tecnologia, né? É bom lembrar que o governo Bolsonaro defende o voto impresso, o voto em cédula, e agora está saindo com essa proposta de colocar a prova do Enem para ser totalmente digital. Como é que você avalia isso? É uma tentativa de melhorar o sistema ou é uma tentativa de enfraquecer para finalmente restringir o acesso à universidade? Olha, Aquiles, a gente pode fazer duas avaliações. Sobre o aspecto de inovação, a tendência minha seria elogiar essa atitude, porque vamos imaginar a seguinte coisa: nós estamos partindo de uma realidade dentro da qual todo o material impresso precisa ser digitalizado para depois ser avaliado pelos computadores, né? Mas agora, sob o aspecto de coerência, eu trago a mesma posição do Bolsonaro a respeito do voto digital. Eu vou lá e faço o Enem. Que certeza tenho eu de que algumas pessoas que ficaram em primeiro lugar não tiveram as suas notas alteradas pelo sistema? Porque vamos imaginar o seguinte: todos aqueles que são filhos de pessoas importantes, eles simplesmente, hoje, o que eles conseguem ter é acesso à prova. A gente sabe disso, vamos cair na real. Os vestibulares mais importantes, teste para juiz, teste para... A gente sabe que os caras conseguem, os mais poderosos, eles conseguem ter acesso, obviamente, ao que vai cair na prova. Isso é um problema sério que a gente tem hoje. Só que agora parece que eles não vão ter nem que ter o trabalho de ter acesso ao que vai cair na prova. Basta que depois essas provas sejam digitalmente alteradas.
Se a gente parte para esse lado da coerência. O mesmo então candidato a presidente, hoje presidente, que criticava o voto digital porque ele falava sobre a possibilidade de fraude, ele precisa responder como que a gente vai ter certeza que pessoas mais ricas não serão beneficiadas por esse novo sistema. Isso é o mais importante. Mas, por exemplo, vamos imaginar um modelo de avaliação presente dentro da Inglaterra que nem é para esse tipo de avaliação. Vamos imaginar o sistema Pearson, que faz avaliação aí de várias certificações. Se você vai tirar, por exemplo, carteira de motorista na Inglaterra, você faz uma avaliação digital, todo um sistema muito bem elaborado, então tem a filmagem de todas as cabines, tem toda um arranjo antifraude. Então você chega lá, faz a prova no computador, isso é o de menos, mas tem ali uma câmera filmando você em frente ao computador. Quando a gente pensa num exame de carteira de motorista, a gente pensa num exame em que você está sendo testado contra um nível de conhecimento. Quando a gente pensa no Enem, a gente pensa num exame em que você está disputando vaga com outra pessoa. Então são situações bem diferentes. Quando eu penso na possibilidade de você digitalizar um sistema desse, a única preocupação, não sou contra o avanço tecnológico, muito pelo contrário, eu acho que isso daria condições aí de termos resultados mais rápidos e termos até uma diminuição no gasto público. Mas o que me preocupa nesse momento é uma coisa muito básica. Fala, olha, como que a gente teria certeza que aqueles que têm acesso a mais recursos financeiros, que já fazem várias técnicas aí de fraudarem o sistema, não se aproveitarão disso para fraudar esse sistema? Como que a gente vai ter certeza? Como que eu vou ter certeza que foi exatamente o que eu marquei ali nas questões que realmente vai ser o que vai sair depois né, na avaliação? Aí eu acabo respondendo de uma forma muito interessante, que é uma forma que é atual. Eu não acredito na possibilidade das urnas serem fraudadas, exatamente por isso, porque existe uma participação democrática no sentido de fazer a vistoria. Então, o que eu penso? Qual que é o meu ponto de vista? Se você fala comigo que estamos em processo de modernização dos exames, e essa modernização vai digitalizar um exame para que as coisas sejam realizadas de uma forma mais rápida, eu sou totalmente favorável, eu só tenho que elogiar, desde que o sistema operacional que vai rodar no dia da prova esteja disponível, por exemplo, para todas as universidades, para que não exista a menor possibilidade de fraude. Isso significa que a pessoa, ao responder, por exemplo, uma determinada questão, o banco de dados não vai ser concentrado, por exemplo, na casa do Bolsonaro, ou então no vizinho do Bolsonaro que guarda fuzis. O banco de dados de um exame desse vai ser distribuído em vários pontos para evitar a possibilidade de fraude. Isso é uma ideia que eu, como técnico, né, eu estou tendo aqui no momento. Como a gente conseguiria evitar que eles vendessem resultados através da manipulação daquilo que as pessoas marcaram, né? E uma coisa que o próprio Bolsonaro fez como proposta, um extrato impresso daquilo que a pessoa respondeu. Porque você imagina o seguinte, chegou lá dentro o filhinho de papai. Existem duas possibilidades. O filhinho de papai chegou para realizar a prova e num Brasil, infelizmente, muito corrupto, ele chegou para realizar e para passar. Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é ele chegar lá e as questões certas já estarem marcadas. Existe essa possibilidade. Ou seja, no banco de dados referente ao nome dele, as questões certas já estão marcadas. Então, ele não vai ter como errar as questões, porque elas já estão disponibilizadas para ele. Como que a gente mata uma possibilidade de fraude dessa? Olha, o banco de dados vai estar distribuído praticamente em todas as universidades federais e vai ser uma inspetoria conjunta, democrática, de forma que não exista uma possibilidade de não vazar se houver uma fraude. Então, muita gente fiscalizando o banco de dados, não as questões, porque, obviamente, vazar as questões seria um problema. Então, todo mundo começou as provas, não, peraí, como que aquele cara ali teve acesso anterior às questões, né? Isso a gente conseguiria eliminar com uma coisa semelhante a essa ideia. Agora, acabou a prova, aquela pessoa, para garantir o lugar dela, ela tem que guardar um extrato daquilo que ela respondeu.
Por que, Aquiles? Porque, veja bem, vamos imaginar um filho do Aécio Neves, uma pessoa rica, filha do Serra, essas pessoas mais poderosas, elas podem simplesmente conversar com uma pessoa lá de dentro, a gente sabe como é que funciona isso, e a pessoa vai lá e altera o que ela marcou para uma outra coisa completamente diferente daquilo que ela marcou. E seria praticamente respeitar o posicionamento super inteligente do Bolsonaro a respeito do voto impresso. Ter um canhotinho ali mostrando exatamente o que a pessoa fez, e aquele canhotinho vai e cai depois dentro de algum lugar. Então a pessoa retira aquela, né, o formuláriozinho impresso daquilo que ela respondeu, assina conforme a identidade, joga dentro de uma urna, por exemplo. Exatamente, assina o gabarito. Porque o que a tecnologia não pode fazer é trazer possibilidade de fraudes. Agora, se ela não trouxer possibilidade de fraudes, eu só tenho a elogiar. Porque tirar aquele monte de papel e gerar a possibilidade da pessoa responder num sistema informatizado que vai acabar dando uma resposta rápida com pouco tempo, isso é muito bom. É muito bom. Mas desde que não crie possibilidades de fraude. Porque o que a gente tem visto no Brasil hoje é que todas, como é que é mesmo? Tutte le vie portano a Roma. A gente tem visto todas as vias levando àqueles que são mais ricos, que têm mais poder aquisitivo, e em contrapartida, né, simplesmente pegando a ideia anterior e falando de outra forma, a gente tem visto todas as leis sendo adaptadas para dificultarem as coisas para os mais humildes. Exatamente. Essa tem sido a realidade. E aproveitando, Léo, e também dizer que o governo Bolsonaro, ele provoca alguma suspeição em relação às suas propostas, né, justamente pelo fato de estar defendendo os interesses de uma elite e de estar adotando uma agenda que é claramente excludente para a maioria da população brasileira. Então, a princípio, por mais que seja alguma proposta que tenha um potencial positivo, a gente sempre fica com um pé atrás por se tratar de um governo que tem feito tantas agressões contra o progresso do país, né? Contra o progresso do país como geral. Como a Solange Cândido, que mandou um superchat, está dizendo aqui, desse governo não dá para aceitar nenhuma mudança, né? Então, vamos ver com alguma prudência, para ser bem cauteloso em relação a essa medida do Enem. Né? Lembrando que um assessor do INEP, o ex-presidente do INEP, disse que defendeu o direito do presidente da República de ver a prova antes de ela ser aplicada para vetar eventuais questões relacionadas a, enfim, política de gênero, né, essa questão da sexualidade, também orientação sexual, enfim, isso aí gerou uma controvérsia na época. Agora, Léo, tem muita gente aqui perguntando sobre o tema principal do programa, que é mídia se cala diante da ameaça Moro, né? Vamos comentar um pouco sobre isso, só queria explicar um pouco, dizer que o seguinte, ontem, durante o depoimento do ministro Sérgio Moro, lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, foi perguntado a ele por vários parlamentares da oposição sobre a informação divulgada pelo site O Antagonista, que dizia que a Polícia Federal tinha pedido ao COAF, o Conselho de Operações e Atividades Financeiras, a investigação sobre o patrimônio financeiro, sobre as finanças do jornalista Glenn Greenwald, né, do The Intercept, principal responsável pelas reportagens que estão dissecando aí as ilegalidades da Operação Lava Jato e o conluio entre procuradores do Ministério Público e o juiz Moro. Essa informação foi divulgada durante o depoimento. Vários parlamentares perguntaram ao juiz Moro se é verdade que a Polícia Federal está utilizando o COAF para investigar de alguma maneira o Glenn, e ele, Léo, se esquivou de responder sobre esse assunto, né? E se disse assim, olha, se existe, eu não sei, enfim, procurou uma tangente lá, tergiversou e não respondeu sobre esse que, se comprovada, é uma ameaça gravíssima, né? É um crime de autoritarismo e também um crime contra o artigo 5º da Constituição, que garante a liberdade de expressão e o pleno exercício profissional dos jornalistas aqui em território brasileiro, né? Então, divulgada essa denúncia, Léo, com toda essa gravidade que mobilizou vários deputados da oposição, né, a gente não viu hoje
nos principais veículos de comunicação brasileiros manifestações contundentes, condenando essa prática, ainda que ela não tenha sido confirmada, mas somente a possibilidade e essa informação ter sido divulgada, né, já é motivo suficiente para que os veículos da chamada mídia corporativa se levantassem contra claramente esse abuso, né, esse ato típico de um governo totalitário, de um Estado policialesco. A gente viu declarações isoladas de jornalistas, alguns deles até integrantes do Grupo Globo, né, como a jornalista Mônica Vadvogel e também o Pedro Doria, que condenaram esse tipo de atitude. Mas eu queria ouvir de você, como é que você, primeiramente, analisa o fato em si, que é você utilizar um aparato do Estado para perseguir um profissional do jornalismo que está fazendo denúncias contra você, né? E qual a gravidade disso para o momento que a gente vive, e também o fato de não haver um claro levante dos meios de comunicação contra essa atitude, né? Mas antes de passar, só queria ler aqui um superchat da Meg Souza, que ela disse: gente, a internet é péssima para os mais humildes, só isso já prejudicará os mais humildes, né? Diz ela aqui sobre essa questão do Enem. Então, Léo, sobre essa informação gravíssima divulgada aí em relação ao uso do COAF contra o Glenn. Então, deixa eu só esclarecer, porque algumas pessoas, pelo que eu entendi que você leu, algumas pessoas não entenderam. Olha, se a proposta é que as pessoas façam provas de casa na internet, eu não entendi dessa forma. Isso aí já é absurdo. Vamos imaginar que o filho do Eike Batista vai, não sei se dizem que o Eike Batista ficou pobre, eu não sou um dos que acreditam nisso não, mas se a proposta é dar oportunidade para a pessoa fazer a questão de casa, obviamente um filho do Eike Batista vai contratar um doutorado de cada disciplina para fazer a prova para ele, não seria isso. A ideia que eu entendi seria modernizar o Enem e dentro das salas de aula onde as pessoas atualmente fazem as provas no papel, elas receberiam algum equipamento digital. O que eu consigo ver nesse momento é Bolsonaro está procurando uma forma de abrir as portas do dinheiro público para vender esse equipamento digital. Então, a gente já vê algum deputado ou senador correndo para trabalhar na importação de tablets ou até mesmo microcomputadores para serem utilizados no Enem. Então, forma de dar o nosso dinheiro para esse pessoal. Já vejo isso não me engana. Mas eu não consigo ver essa possibilidade das pessoas fazerem isso de casa. Então, a internet da pessoa não faria diferença. O que aconteceria seria o seguinte, olha, Bolsonaro vai abrir a torneira, vai um monte de dinheiro público para uma determinada indústria que vai fornecer equipamentos. E são nas escolas ou nos locais de avaliação que esses equipamentos serão instalados e as pessoas farão provas, obviamente, vistoriadas. Eu nem imagino a possibilidade do descaramento de uma proposta da pessoa fazer o Enem de casa, né, gente? Vamos cair na real. Fazer o Enem seria demais. Não é algo que o governo propõe, não. O que eu acho que o governo está em mente é algo nesse sentido que você acabou de descrever aí, Léo. Agora, sobre essa agressão contra o jornalista Glenn Greenwald e o uso do COAF, se confirmar, a gente está diante de uma ditadura, então, declarada já ou não? Então, olha só, todas as vezes que eu faço críticas aos atos do Moro, aos atos do governo, eu sempre gosto de fazer essas críticas lembrando que nós não estamos tratando com imbecis. São mentes brilhantes que, obviamente, usam a mente para o mal. Então, ter noção do brilhantismo dessas pessoas é muito importante para saber o tamanho do inimigo. Como disseram os procuradores, vai ter que ser aquela ameba mesmo, mas a ameba só está lá assinando. Quem está tomando decisões não é a ameba. O Sérgio Moro ele é muito esperto. Por quê? Isso não é uma ofensa ao artigo 5º da Constituição. Primeiro ponto, isso não é uma ofensa ao artigo 5º da Constituição, porque ele não está desobrigando e nem impedindo, né? Ele não está interferindo na liberdade de expressão. Isso aqui é o mais importante. Olha, veja bem, no momento que o Sérgio Moro manda um aviso a respeito da COAF, a primeira ideia que a gente tem é todo o jornalismo brasileiro vai se unir nesse momento para derrubar o Sérgio Moro, mas é o contrário que acontece. Todo o jornalismo nesse momento pensa, putz,
eu não declarei imposto de renda. Aí o outro jornalismo pensa, nossa, eu vou parar de mexer com isso porque eu fiz tal operação e o COAF pode encontrar. O Sérgio Moro conseguiu pisar no calo dos jornalistas falando, todos vocês têm alguma coisa aí que eu posso explorar para perseguir um por um. Essa é a mensagem do Sérgio Moro. É muito importante entender que o Sérgio Moro, nesse ponto, ele foi brilhante. Usou a inteligência dele, obviamente, para o mal. Ele conseguiu dar uma super rasteira nos veículos de imprensa, porque os veículos de imprensa não conseguem se unir para derrubar o Moro rapidamente. E o Moro manda um óbvio aviso. Todos vocês, obviamente, fizeram alguma coisinha de errada em relações a movimentações financeiras. Nesse momento, Leonardo Stolpa fica muito tranquilo, que nessa hora que ser pobre é bom, né? Essa hora não tem nada que vai achar. Pode achar algumas contas minhas e aí ele vai pedir o Bolsonaro para pagar essas contas para mim. Mas, enfim, o Moro deu uma cartada de super intelectual. Ele não está necessariamente vasculhando a vida do Glenn. Ele está mandando uma mensagem para toda a imprensa brasileira. Aquele de vocês que não tiver operado uma movimentação financeira ilegal nos últimos 10 anos, que atire a primeira denúncia. Essa é a mensagem do Moro, e é isso que a imprensa não percebeu. Chegou um ponto que a imprensa não tem mais controle. Aquiles, chegou um ponto que a imprensa deu tanta corda e fez crescer um monstro tão grande que agora é a hora da imprensa se ajoelhar perante esse monstro e falar, tudo bem, eu vou te servir. Exatamente isso, porque o Moro foi, assim, covardemente fantástico nessa. Ele tira o corpo fora, não há ofensa contra a liberdade de expressão, não existe nada que proíba a execução de uma investigação contra um cidadão, o COAF está lá para isso. E se alguma pessoa tentar dizer que está errado investigar a vida do Glenn, a resposta é muito simples, quem não deve não teme. Mas a mensagem que ele consegue mandar com isso é uma mensagem de aniquilação da imprensa. De uma imprensa que, obviamente, estava todo esse tempo fazendo isso acontecer. E precisamos admitir o que é mais triste nesse momento. Ele vai vencer. Sabe por que ele vai vencer? Porque nós vivemos num país em que quem tem dinheiro de verdade sempre dá um tombinho aqui, um tombinho ali, e sempre fizeram vista grossa para isso. Só que o detalhe é que agora ele fala que, olha, nos últimos 10 anos, todos vocês que estão me atacando podem ter feito alguma coisa errada. E eu mando no COAF. Vocês vão continuar me atacando? E no lugar de levantar toda a imprensa brasileira contra ele, ele botou medo em toda a imprensa brasileira. Sabe por quê, Aquiles? Porque essa imprensa, que há muito tempo não faz mais nada, agora realmente percebe que não consegue fazer absolutamente nada. Isso é a realidade da imprensa corporativa. Ela não está acuada porque ela só faz parte disso tudo. Ela está acuada porque ela é frágil. Porque o Sérgio Moro soube mostrar onde eles são frágeis. Né? Camaradinha, jornalista que antes estava descendo o couro, aí ele lembrou, pô, mas aquela declaração minha é incompatível com o meu cartão de crédito. Moro vai me pegar, vou calar a boca. Infelizmente é isso aí que acontece. Agora, bom, o COAF, eu estou falando aqui em tese, né? Eu sei que isso tudo está passível de ser ocorrido da forma como você falou, mas o COAF, só para a gente colocar aqui, ele foi criado para alertar órgãos financeiros sobre movimentações atípicas, né? Então, você, de ofício, vamos dizer assim, instaurar um pente fino nas finanças de uma determinada pessoa, apenas porque ela está exercendo a sua atividade profissional, sem uma denúncia prévia, sem que haja, por exemplo, indícios de que, efetivamente, o Glenn Greenwald ele operou quantias financeiras atípicas, né, de maneira a, vamos dizer assim, deflagrar uma atuação do COAF, fica realmente prejudicada o argumento original, ou seja, a missão institucional do COAF, né? Então, realmente, isso é uma questão que me deixou muito assustado, né? E também a forma como o Sérgio Moro se manifestou, não negando com veemência esse tipo de expediente, também me deixou muito assustado. Importante dizer que eu não concordo com o que ele está fazendo, tá, Aquiles? Eu não concordo, apesar de que eu preciso dizer que é uma jogada de mestre, e eu preciso confessar que no lugar em que a esquerda falha em ser unida, eles atacam.
Obviamente, eu não estou falando que isso é uma coisa correta, mas também não é ilegal. E outra coisa, quem prova que a Polícia Federal está investigando são suposições. E é em cima dessas suposições que ele consegue botar medo. Então, até então, tinha a Carla Zambelli falando aquela bobeirada dela, que não sei o quê, que vão prender, vocês serão investigados. Aí vem o Sérgio Moro e fala uma coisa bem diferente. Olha, você até respondeu, né? Você, Glenn, respondeu a Carla falando que não existem provas, mas será que de tudo que todos os jornalistas que estão me acusando na vida inteira, será que se eu vasculhar a vida deles até 10 anos atrás, será que realmente não encontraríamos nada? Então a mensagem dele é essa, e na hora que ele responde, não, claro, a gente não está fazendo isso. Ele está sendo super estratégico, porque ele fala, não, claro que não, mas você acredita que ele está fazendo. E no momento que você acredita que ele está fazendo, você se lembra daquele ano que você ultrapassou o limite do imposto de renda e não fez a declaração? Aí você fala, pô, mas será que esse cara vai lembrar de mim? Olha, por via das dúvidas, melhor eu parar de falar sobre isso. E funciona muito bem. Então eu digo àqueles que nós precisamos admitir que o peso da inteligência, olha, desculpem todos que estão ouvindo, mas é preciso admitir que o peso da inteligência está do lado de lá. E o peso da soberba e do orgulho, que está muito grande na esquerda, evita que a esquerda consiga se unir para derrubar esse grande mal. Como a esquerda não consegue se unir, ela está sendo devorada aos poucos, né? Um a um. É isso que eu estou percebendo. Mas eu não sou a favor do que ele fez. Acho um absurdo. Mas por mais que seja absurdo, ele está atingindo o objetivo. Vai ser criticado fora do Brasil? É melhor ele ser criticado fora do Brasil do que ele cair e preso. Então o cara está se protegendo contra o pior, que é ele acabar, deixar de existir. Então, contra a queda e acabar de desistir, uma criticazinha fora do Brasil é o mínimo. E ele está vencendo. Olha, você de esquerda, grande jornalista, que em seu protagonismo, na sua soberba, você achou que ia tirar proveito dessa situação, agora cala a boca, viu? Porque aquele mês lá que você gastou demais no cartão pode contar contra você. Muito bom. Deixa eu ler alguns comentários aqui e também ler um comentário do Cláudio Alves, que acabou passando aqui. Desculpa, Cláudio. Diz ele, Léo, essa falta de consciência que você descreveu resulta da soma de educação básica majoritariamente ruim ou péssima com a mídia prostituída, né? E sobre essa atuação da mídia, eu queria recomendar aqui a vocês um artigo do jornalista Luiz Nassif, do jornal GGN, que está reproduzido no 247, na home do 247 nesse momento, em que ele questiona justamente se a mídia vai se render ao juiz Sérgio Moro, né? Depois de ter protagonizado, depois de ter cevado e contribuído de maneira vil para a derrocada da democracia, apoiando um golpe contra uma presidente legítima, a prisão ilegal de um ex-presidente, do maior presidente que o país já teve, né? A mídia também estimulou a ascensão do fascismo ao dar vazão a um discurso de ódio, né, e de criminalização da política. Então, o jornalista Luiz Nassif escreve de maneira brilhante aqui um texto faz uma reflexão justamente sobre essa escolha de Sofia da mídia brasileira hoje, né, que é vamos finalmente nos resgatar, ressurgir e resgatar os valores que regem a atividade do jornalismo, da comunicação, né, que é o respeito à democracia, que é a defesa do pacto constitucional, ou vamos nos vender de vez e nos entregar de vez a esse monstro fascista que nós, em conjunto, nós, mídia corporativa, né, em conjunto, nós ajudamos a crescer. Então, essa questão que está colocada aí hoje, e é justamente essa questão que é o tema do programa do Léo ao Quadrado de hoje aqui. Estamos com 5.200 pessoas aqui nos assistindo, Léo. Queria pedir os likes aqui na transmissão, estamos com 1.500 curtidas aqui, por favor, vamos dar uma chuva de likes aqui nessa transmissão, né? A gente sempre pede as inscrições no canal da TV 247, quem puder se inscrever, você não paga nada por isso, quem não for inscrito aqui, por favor, inscreva-se no canal, a gente está rumo aos 500 mil inscritos aqui na TV 247, e também no canal do Leonardo Estopa, nos canais do Leonardo Estopa, quem puder também seguir lá o Estopa nos seus canais, a gente também agradece, né? Quem quiser se tornar membro do canal,
da TV 247, basta clicar nesse botãozinho azul aí, seja membro, e você escolhe uma das modalidades, né, paga uma pequena quantia, muito pouco, semelhante a assistir um filme pela internet, por exemplo, e você ajuda a financiar as atividades da TV 247 dentro do YouTube. Agora, se você quiser fazer uma assinatura solidária, esta é a melhor maneira de apoiar financeiramente o Brasil 247. Basta ir lá em brasil247.com/apoio e você escolhe um valor pelo qual você quer doar ao 247, né? A gente também pede o apoio ao coletivo Jornalistas pela Democracia, que reúne um excelente time de profissionais e estão aí em defesa da nossa soberania, da nossa democracia brasileira. Para apoiá-los, brasil247.com/democracia. Especialista federal, um abraço para o especialista federal que nos encontrou lá no Recife, está dizendo aqui: Léo e Aquiles, boa tarde, eles estão desesperados, apelando para essa estratégia, mesmo que seja ilegal. O COAF não pode investigar sem motivo. É justamente esse é o ponto que eu também acho que está sendo burlado, né? Porque, ao que parece, o COAF não age de ofício, né? Mas aqui, Aquiles, é porque eu me fiz mal entender. Deixa eu até explicar para o especialista federal. Eu não estou falando que a coisa está certa. Eu estou falando que a estratégia de ameaça foi perfeita. Porque, veja bem, é mais ou menos assim. Não está certo, especialista federal, eu chegar e mandar botar fogo na sua casa, porque você falou mal de mim. Está completamente errado. Então você faz uma pergunta para mim: Léo, é verdade que você mandou um funcionário seu botar fogo na minha casa? Eu falo: não, pode ser que algum funcionário meu tenha dado um piripaque na cabeça e queira botar fogo na sua casa, mas eu não tô sabendo disso não, eu tenho muitos funcionários. Essa é a estratégia do Moro, entendeu? É lógico que o COAF não pode fazer isso, é claro, mas a estratégia é deixar o medo no ar. A estratégia é não responder que sim, mas ninguém pode garantir que não. De uma hora para outra a bomba aparece. E na hora que ele faz isso, olha só que interessante, ele não cometeu ato ilegal, porque ele não ordenou essa investigação. Isso surgiu. Isso é um boato. O COAF, se intimam, por exemplo, o diretor do COAF para falar sobre o caso, falou: nunca teve pedido de investigação contra o Glenn aqui. Pronto, acabou a conversa. Agora, em contrapartida, todos os jornalistas que usaram o cartão de crédito de uma forma um pouco incompatível com a renda declarada, nesse momento começam a refletir: pô, não é que é mesmo? O cara tem controle do COAF. E nós estamos vivendo num Brasil onde o que é legal e o que é ilegal é só uma questão de opinião pública. Eu não vou mexer com esse cara mais não. O que eu tô querendo dizer é isso. No momento em que a gente está procurando demais o que é legal ou ilegal, a estratégia deu super certo. Por quê? Ele não admite que cometeu ato ilegal. Nós sabemos que a coisa está acontecendo, mas a gente não tem uma versão oficial de que a coisa está acontecendo. A gente sabe que ela está acontecendo. E a gente fica: pô, mas está acontecendo isso com o Glenn, botando medo no Glenn. Mas a ideia não é botar medo no Glenn. Ele não tem teto de vidro, senão ele não estaria tirando tantas pedras. O detalhe é botar medo no resto dos jornalistas envolvidos, agora junto com o Glenn, nessa brincadeira aí de, obviamente, denunciar a Vaza Jato, denunciar a Lava Jato através da Vaza Jato. A mensagem é muito simples, vocês não estão entendendo. Vocês estão mexendo com um cara que pode ferrar a vida de vocês. Essa é a mensagem. E como a mídia não consegue se unir para derrubar esse cara, a mídia sozinha, separada, com poucos adeptos à Vaza Jato, ela é vulnerável. Então o que acontece? Qual que seria a única possibilidade da gente acabar com essa perseguição contra a mídia através do uso das instituições? Toda a mídia, sem exceção de ninguém, sem exceção de uma pessoa, todo mundo agora derrubar esse cara. Mas isso não vai acontecer, porque isoladamente as pessoas começam a ter medo. Não é que esse cara pode usar os meus últimos 50 anos de vida para me perseguir? Essa é a brincadeira agora. Ah, mas isso é ilegal. Tudo que está acontecendo no Brasil hoje através do governo é ilegal. Ué. Não tem nada que está acontecendo no governo Bolsonaro que não seja legal, mas está acontecendo. Então, é um golpe de mestre. Eu não sei se está acontecendo isso, né? Ah, você mandou botar fogo na minha casa? Eu não sei. Olha, eu tenho muitos funcionários. Se algum cismou de botar fogo na sua casa, eu não tenho nada a ver com isso. Aí você pensa: pô, mas o cara pode botar fogo na minha casa. De uma hora para outra, o cara pode botar fogo na minha casa. E ele pode negar, falar que não tem nada a ver com isso, mas pode botar fogo. Então, vou parar de mexer com isso, que eu não quero que botem fogo na minha casa. Essa é a estratégia de mestre. Tem uma pergunta aqui do José Elias Metri.
para você, Léo, que eu vou pedir para você responder. Diz ele: e as vaias do jogo do Brasil? Fortalece Bolsonaro, Estopa? Antes de você responder, eu só queria fazer uma sugestão aqui, em cima desse comentário que você falou, Léo, da ameaça, né, da estratégia de ameaça. Mesmo que o COAF não tenha sido efetivamente utilizado, a estratégia de, olha, posso utilizar, né, já causaria um recuo em parte da imprensa. Queria recomendar um livro, que é um livro muito legal, que eu estudei no mestrado aqui, que o livro chama-se A Retórica da Intransigência, de um sociólogo chamado Albert Hirschman. E ele, nesse livro, A Retórica da Intransigência, onde ele coloca 3 teses do discurso reacionário mundial, e que são justamente as teses da perversidade, da futilidade e da ameaça ou risco. Então, quem quiser entender um pouco mais sobre essa estratégia utilizada pelo governo de Jair Bolsonaro, sugiro aí a leitura do livro A Retórica da Intransigência, de Albert Hirschman. Então, Léo, voltando aqui à pergunta do nosso amigo que mandou o superchat, você acha que as vaias ao Jair Bolsonaro, que ontem foi lá assistir o jogo do Brasil, né, ao lado de Neymar, você acha que fortalece o Bolsonaro ou é um reflexo da queda da popularidade que já está sendo registrada nas pesquisas? Olha, a gente precisa admitir que tem sim uma queda na popularidade do Bolsonaro, mas eu não sei se vai fazer muita diferença, porque o Bolsonaro, ele está no poder para realizar os desejos de uma elite, e essa elite, ainda que exista queda na percepção do governo Bolsonaro, essa elite está conseguindo controlar a opinião pública. E como essa elite está controlando a opinião pública, algumas vaias, ao meu ver, não seriam suficientes para derrubar isso que está acontecendo, não. Era preciso uma integração maior. Mas, claro, as vaias mostram que as coisas estão mudando, mas Bolsonaro sempre foi vaiado. Esse é um ponto que a gente precisa levar em conta para a gente não achar também que a gente está vencendo. Não, ele sempre foi vaiado. O Brasil, nos últimos anos, testemunhou uma divisão muito grande, uma falta de respeito. Tudo isso tem acontecido desde o momento em que os clubinhos do Aécio Neves ensinaram para o brasileiro como ser mal educado com os políticos. Então, hoje, pode ser o melhor político do mundo. Se ele chegar em determinadas pessoas, essas pessoas vão vaiá-lo, né? A gente vê pessoas vaiando políticos que eu não consigo entender o motivo da vaia. Às vezes a vaia está conectada simplesmente ao fato do cara pertencer a algum partido, né? Tudo isso acontece. Com Bolsonaro não é diferente. O que eu consigo ver nesse momento é que eu não consigo perceber consequências, porque eu não consigo ver ações que desencadeariam consequências suficientes para derrubar Moro Bolsonaro. Eu não consigo ver uma ação integrada para conseguir fazer isso acontecer. E o que eu vejo a partir dos tomadores de decisão, que são as grandes instituições, é que, por enquanto, eles estão empenhados em proteger o Moro, proteger o Bolsonaro, proteger o Dallagnol. Eu não consigo ver entre os tomadores de decisão, principalmente por causa da decisão do Ministério Público Federal a respeito do Dallagnol, eu não consigo ver muita possibilidade de mudança. Vamos lembrar, a única possibilidade que a gente tem do crime ser reprimido é a polícia ter a intenção de reprimir o crime. Se a polícia fizer amizade com os bandidos, a possibilidade do crime ser reprimido é nula. Então, quem é do interior conhece muito bem aquele bandidão que nunca foi preso e nunca vai preso porque ele tem alguns amigos na polícia. E o que o Bolsonaro, o Moro conseguiram fazer foi isso. Eles são uma organização criminosa que tem amigos na polícia. E, infelizmente, a possibilidade da gente ver essas pessoas realmente presas ou então julgadas é mostrar pros policiais que essa amizade é falsa. Eu só consigo ver isso. Mostrar para a polícia e Forças Armadas que Bolsonaro não é amigo deles. E aí eles vão perceber que a amizade é falsa e aí Moro e Bolsonaro deixam de ter amigos na polícia. Antes disso, simplesmente com um movimentozinho de vaias, essas coisas, eu não consigo ver muita mudança não, Aquiles. Bacana. O Baldo Sanches Dueñas mandou um superchat aqui para perguntar, ele está um pouco desanimado aqui com a sua fala, ele disse, Estopa, desse jeito é melhor desistir de tudo, então?
E antes de passar para você, eu queria agradecer e dar boas-vindas aqui a Malu da Flon, que se tornou nova membro do canal. Bem-vinda, Malu, é muito legal ter você aqui com a gente na comunidade 247, né? Então, Estopa, o que você acha? O pessoal está um pouco triste aqui porque esperava... Não, olha, eu acho que as pessoas que assistem os meus programas são programas tristes e depressivos, porque eu não consigo ver uma saída diferente daquela relacionada à integração da esquerda e de um posicionamento no sentido de orientar as forças de segurança, porque o que segura o golpe hoje é o alinhamento que o Bolsonaro conseguiu desenvolver com as forças de segurança. Eu volto a falar. Ele convenceu a polícia que ele é amigo da polícia. A polícia precisa entender que isso é mentira, que ele não é amigo da polícia. Fora isso, ele consegue botar medo no STF. O Bolsonaro bota medo no STF. O Lula está preso por isso. O Lula está preso porque o Moro bota medo no STF. Então, achar que a gente vai reverter isso sem mostrar para o resto da população, incluindo policiais e forças armadas, que está tudo errado, é difícil. Eu acho que é possível, mas a gente tem que mudar de estratégia. Essa estratégia de ficar simplesmente fazendo um ataque contra a prisão do Lula, sem esquecer que muitas pessoas foram enganadas, principalmente no que diz respeito a Sérgio Moro, Lava Jato e Bolsonaro, a gente acaba mantendo o discurso sempre dentro do nosso grupo que já quer o Lula livre. Quem gosta do Lula já quer o Lula livre, não tem dúvidas. Tentar levar o Lula livre para um eleitor do Bolsonaro é tentar vender um produto que ele não consome. O eleitor do Bolsonaro, o apoiador da Lava Jato, não consome esse produto. Não. Então, se você tiver uma cidade cheia de Leonardo Estopa e tentar montar um bar para vender bebida alcoólica, eu não bebo bebida alcoólica, você vai quebrar. Da mesma forma, se a esquerda continuar tentando reverter essa situação, vendendo para as pessoas que detestam o Lula a ideia de que a prisão foi ilegal e que o Moro foi ilegal no julgamento do Lula, isso não vai fazer diferença nenhuma para essas pessoas. Eu volto a dizer, é você chegar numa maternidade e tentar vender bebida alcoólica para poder ser servida para as crianças. Não pode, não vai adiantar. É ter um discurso unificador, e o discurso unificador, ele está conectado ao desemprego, economia e à participação da Lava Jato nisso tudo. Eu só consigo ver uma saída nesse sentido, e unificador das massas, mas a partir de uma unificação da classe política e principalmente da mídia. Enquanto tiverem existirem divisões nessas três camadas, né, políticos, mídia e massa, no que diz respeito à direção a seguir, sempre vai rolar o oba-oba, e nesse oba-oba, a falta de organização que acontece na esquerda por causa de divergência ideológica, não acontece na direita por causa da distribuição de dinheiro. Então, na direita, o que é discutido, o que é decidido, não se discute, né? A estratégia a ser seguida é essa, ninguém discute, tem grana, assim, tem grana lá para pagar todos para falarem exatamente isso. Então, do antagonista até o radialista que ganha dinheiro desses clubinhos aí do Aécio, todo mundo vai falar a mesma coisa. Olha, Aquiles, eu vi aqui dentro de Ponte Nova, um jornalista aqui dentro de Ponte Nova, que obviamente fez campanha para o Aécio, tem um canal aqui dentro aqui do interior, que repete a mesma retórica da reforma da Previdência. Eu perguntei para ele, olha, cara, o que você vai fazer se essa reforma for aprovada, na hora que você encontrar as pessoas na rua, se você defendeu isso? Mas é de onde vem o patrocínio dele. Então, desde o antagonista da Globo até o jornalista de uma cidade pequena, sempre vai ter o peso do dinheiro. Então, na direita, a organização e a coerência e a direção são dadas pelo patrocínio. Se na esquerda a gente não conseguir substituir o patrocínio por uma conexão ideológica para ir na mesma direção, a esquerda só vai levar pancada, porque o lado de lá está unido, está muito bem pago. O lado de cá tem que se conectar, pelo menos de uma forma coerente e ideológica, porque senão a gente sempre vai levar pancada. Temos algumas pessoas concordando aqui com você, outras mantendo discordância, Léo. Vou ler aqui alguns apoios que você recebeu, por exemplo, da Maria Aparecida Ross. Diz ela, Léo, se você for candidato, eu transfiro meu título para Ponte Nova. Então tá aí uma eleitora sua aqui, Léo. E a Adriana Bonita Aziz está dizendo, quando eles não concordam com Estopa, eu concordo. E quando eles discordam, eu concordo. E o Baruch está dizendo aqui, concordo, Severino, Estopa está sendo realista, algo que talvez esteja faltando nesta esquerda misturada, esfacelada, longe das suas origens, egoísta, desintegrada e etc. E o Skywalker mandou um superchat aqui para dizer, Estopa me representa, o Brasil
não é para amadores. E o Roberto Filho, que mandou também um superchat, está dizendo, mas será que o rabo desses ministros é tão grande o suficiente para acabar com o legado histórico de cada um? Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui do programa de hoje. Queria agradecer imensamente a todas vocês e a todos vocês que participaram. Estamos com 5.600 pessoas ao vivo aqui nesse momento, né? Daqui a pouco tem o programa do Aloysio Mercadante, Brasil Primeiro, né? Às 6h30. Depois temos Boa Noite 247, com Gisele Federici, Paulo Moreira Leite e Alex Sonic, né? Temos também o programa às 9 horas do Deluca, né? Entrevista com o Deluca, que hoje, deixa eu só pegar aqui quem vai ser o entrevistado. É o jornalista Guga Noblar, né? Filho do Ricardo Noblar, que vai ser entrevistado hoje pelo William Deluca, às 9 horas. E depois, logo mais às 10 horas da noite, tem o programa O Dia em 20 Minutos. Comigo, Aquiles Lins e também com o Gustavo Conde. Léo, você tem live logo mais às 10h30, deixa aí para você fazer suas considerações finais e aproveitar para mandar um abraço para você aqui e agradecer pelo programa de hoje. Muito obrigado, Aquiles. Obrigado a todas as pessoas que estão participando. Então, eu estou meio gripado, eu devo tomar alguns remédios agora. Se eu melhorar até às 10h30, eu volto às 10h30. Se o bicho estiver pegando, a cabeça estiver muito ruim, talvez eu fale hoje na live. Mas a intenção é, sem dúvidas, fazer. Mas como eu estou um pouco perrengado aqui em Ponte Nova, veio uma dessas super gripe aí e pegou a cidade inteira, pode ser que hoje eu dê calote na live das 10h30, mas vou tentar fazer. Mas espero fazer. É isso aí. Valeu, Léo. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, até mais.